Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Mentes Legais, o seu podcast que visa trazer um bate-papo descontraído com personalidades que com certeza sempre tenham muito a acrescentar. De acordo com Rui Azambuja, o advogado há de ser um crente, crer no direito e procurar sua afirmação, crer na justiça e procurar sua realização. E levando essa premissa à risca, o nosso convidado de hoje pode ser considerado um desbravador do direito de família e sucessões. Há algumas décadas, quando ninguém pensava em advocacia especializada para conflitos familiares, lá estava ele, trabalhando e mantendo um legado que hoje dura mais de 50 anos. Seja participando ativamente de associações e entidades diversas ou solucionando conflitos internacionais, ele acabou tornando-se um advogado do mundo, elevando a imagem do profissional que trabalha naquele que é o mais humano de todos os direitos. Respeitado em todos os ambientes dos quais ele transita, Dr. Paulo Lins e Silva é o nosso convidado do Mentes Legais. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Estou feliz aqui dessa visita de vocês ao meu escritório aqui no Rio de Janeiro. E eu também gosto muito de ir a Campos. Já fui muitas vezes convidado e sempre é prazeroso estar lá no ambiente de vocês, fazendo uma palestra sempre com aqueles auditórios repletos Sim. e discutindo com uma plateia de bom nível, excelente nível, matérias novas de direito de família. Aliás, não é só o mais humano de todos os direitos. É o direito que evolui não por hora, por minuto. Eu me lembro muito bem, uma vez numa discussão com juízes de família, Ministério Público, eu disse e foi ratificado pelos outros. É o único direito que às vezes você está numa cidade, na cidade vizinha, o entendimento é diferente. Sim. E é o direito que está evoluindo a cada minuto, a cada Porque acompanha a vida em sociedade, né? E às vezes cada sociedade, né, com sua cultura, com sua história, ele pode acabar sendo aplicado de formas diferentes em cada local, né? Eu acho que o direito de família, ele não é... Eu digo sempre que eu estudei isso quando participei do curso em Bruxelas, na Bélgica, e lá eu conheci um professor de direito civil alemão, Dieter Giesen, e ele me disse o seguinte: Paulo, o direito de família não é um direito Estado nacional, nem um direito província, é um direito bairro, é um direito rua, porque às vezes você mora na rua A, na rua B, os entendimentos culturais são outros. Sim. Ele é muito pessoal. Por isso que eu digo, nós temos de ter, em termos de Brasil, quando nós pudermos evoluir o campo do direito de família, que no momento está estagnado, está parado, não evolui, não é? Vocês estão rindo, mas é verdade. Sim, mas é um risco de identificação. Né? Aqui quem legisla é o judiciário, não é o legislativo. Então, quando nós tivermos esta oportunidade, aí nós poderíamos tentar alcançar um horizonte maior para o desenvolvimento do direito de família. Sem dúvida. Doutor Paulo, uma curiosidade, né? Não sei se alguns dos nossos espectadores têm ciência disso, mas o seu pai, né, Haroldo Lins e Silva, junto ao senhor mesmo, são considerados os precursores, né, dessa especialização no direito de família no Brasil. Essa influência paterna, de alguma forma, moldou a sua escolha profissional desde o início, ou foi o tempo, foi alguma outra ocasião que fez despertar essa paixão por essa área? Eu comecei a trabalhar com meu pai antes de ingressar na faculdade. Eu fiz vestibular no final do ano de 1961. Eu entrei na faculdade. E eu me formei justamente nesse período, 61. E durante o ano de 61,
antes de iniciar o ano letivo, eu aprendi a bater a máquina. A máquina datilografar, né? ASDFG. Tinha até curso de datilografia antigamente, né? C cedilha, LK, JH, eu sabia tudo isso. As máquinas Alda, Remington, Royal, eram as máquinas para quem bater, para quem teclado. Aprendi, e meu pai, ele adorava redigir. Então ele fazia manuscritos, as razões iniciais, contestações, recursos, fazia tudo. Aí eu aprendi, ia para o escritório dele e ficava passando para a máquina, e ele ficava impressionado. Poxa, Paulo, é tudo tão claro, tudo bem formatado, tudo tem um espaço certinho, porque a gente aprende, não tinha aquele negócio de apagar toda hora, já ia direto. E assim nós fomos vendo que dentro da estrutura do escritório, eu percebi com o meu pai que a 60%, 70% da nossa clientela, ela nos buscava para o direito de família. Eram os disquetes, as ações de alimentos, as posse e guarda de filhos, como se chamava. Que naquele tempo chamava posse, né? Posse de guarda de filhos. Como se o filho fosse uma coisa, né? Uma matéria, bem material, não é? Daqui a pouco dormindo. Que pudesse estar na posse, realmente. Então era muito interessante. Isso, um dia, eu cheguei para ele, olha só, alguns advogados, o Fontinelli, o Stélio Belchior, o Nelson Carneiro, são advogados que habitualmente têm causas de família também conosco. Mário Bélia, eram os nomes que a gente ouvia comum naquela lugar. Gelson Fonseca também. E aquilo, um dia nós resolvemos não aceitar mais causas envolvendo falência, habilitação de crédito em concordatas, em procedimentos falimentares, despejos, renovatório de contrato de locação, que nós fazíamos no escritório. E passamos a nos dedicar ao direito de família. E aquilo, devagar, foi. E assim, nós começamos a manter contatos com os advogados de São Paulo, em Belo Horizonte, em Brasília, em Grande do Sul. E aí expandindo, né? Em Pernambuco. E aquilo começou devagarzinho a crescer. Eu me lembro que era interessante, eu dizia, hoje o fulano não é um especialista. Nós éramos poucos, muito poucos. Rio de Janeiro eram uns 4 ou 5 no Rio. São Paulo, uns 3. Certo, até porque naquele tempo era uma área que era, né, em tese considerada menor, né? Possível abarcava, eu acho que o pessoal não tinha essa segmentação de áreas. Eu ouvi de muitos advogados, na época dos medalhões, escritórios grandes, essa especialização não sobrevive. Eu ouvi. Falando do direito de família. Não sobrevive. Vocês não vão resistir num escritório de exclusiva especialização. O direito tributário você consegue, trabalhista sim, civilista em geral, o direito de família fazia parte, faz parte. Não é? Você não vai. Direito comercial, direito imobiliário, são especialidades que você pode desenvolver. Uma família, além do mais, o cliente de família tem vergonha de procurar o advogado, porque tem que contar para ele as particularidades, contar para ele minúcias, intimidades. Ele gosta de falar isso com o padre, com o rabino, com o pastor, lá, ele gosta de falar com eles.
mas não com o advogado em si. Vocês estão bem-vindos, vocês estão fazendo esse trabalho bonito, esses podcasts. Começou engatinhando e hoje eu estou feliz, vocês também, que é uma realidade nacional. Sem dúvida. Não é nacional, não. É mundial. Porque os conflitos familiares, né, vão existir sempre em qualquer localidade. Veja que, por exemplo, eles falam que não sobreviveria quando, na verdade, o direito de família está em tudo. No imobiliário, no comercial, no empresarial e, infelizmente, por muitas vezes também no direito penal, né, que a gente costuma falar que são as duas áreas mais vivas, né, do direito, né, Léo? Agora, doutor, o senhor com essa experiência toda de vida profissional e tendo, assim, acho que é tio, doutor Evandro Lins e Silva, que foi um dos grandes criminalistas reconhecidos. O senhor, em algum momento da carreira, chegou a pensar em atuar na área criminal ou nunca chegou a flertar nem com essa possibilidade? Não, na área criminal não. Eu, quando já dentro do próprio escritório do meu pai, eu gostava um pouco da parte comercial, porque meu pai tinha amigos, empresários, e eles gostavam de estimular o filho do doutor Haroldo. Não, procura o Paulo que ele faz. Eu recebia lá para fazer, me lembro que tinha um cliente, um amigo do meu pai, que era um dos diretores do Panorama Palace Hotel, fica ali incrustado numa montanha em Ipanema, e eles me davam todos os assuntos vinculados. Tinha um outro que era dono da Casa Lendo, uma de Ponto Frio, Borges Bahia, então mandava os assuntos, e eu ia fazendo aquilo, mas não gostava. Não era aquilo que... Não, mas eu tinha noção por ali, e também estudando Direito, eu tive bons professores da Faculdade Nacional de Direito na época, e por ali eu comecei a visualizar, em geral, o direito. Mas, quando eu gosto até de aconselhar todo aluno, todo estudante, tem uma noção geral do que é o direito em si, nos diversos ramos científicos, e depois que você já estiver formado, nos primeiros anos, você busca aquele que te toca, aquele que te apaixona e se dedica. Que hoje não tem mais jeito. Você não pode ser um advogado eclético. Sim, generalista, né? Não pode ser. Eu me lembro uma vez, em época que alguns anos atrás, que eu gostava muito de política de OAB no Rio de Janeiro, fui pré-candidato algumas vezes aqui, conselheiro pelo Rio. Eu fui a um escritório numa comarca aqui do Rio e tinha uma placa na porta, especializado em advocacia em geral. Era aquilo, caiu na rede de peixe. Lógico. Né? Mas no interior ainda tem muito disso. O advogado no interior, ele não pode se dedicar a um ramo só de família, porque as matérias são pequenas, são poucas. A demanda é muito mais restrita, né? E a marca de vara única, os grandes casos acabam na mão dos advogados tradicionais da própria localidade. Sim. Própria localidade. Mas está tudo evoluindo. Porque vocês que são especializados, vocês são os pareceristas, vocês podem emitir uma opinião, e essa opinião vai ser válida. O juiz sabe quem é você, o desembargador sabe quem é você, e respeita a sua opinião como advogado e como jurista, como doutrinador, até que, se você tiver um vírus. Consegue visualizar bem ali a robustez dos argumentos, né, de acordo com a especialidade da pessoa. Inclusive, por falar em robustez de argumentos e em histórias, no seu livro, Casamento Antes, Durante e Depois, livro que eu já tive a oportunidade de ler por mais de uma vez, tenho diversas páginas lá com marca-texto, anotando para embasar nossas peças, o senhor traz várias histórias que passaram ao longo, né, desses seus mais de 50 anos de profissão.
Tem algum caso que o senhor considera o mais marcante? Um caso curioso, ou algum caso engraçado ou não, mas um que tenha marcado o senhor na sua trajetória? De diversos. Tem um muito curioso, que eu peguei uma época dos flagrantes de adultério. Não é? Então o homem se sentia traído e ele contratava um bom detetive particular para seguir a mulher, aí telefonava para os advogados, geralmente de madrugada. Eu achava que só tinha em filme, né? Mas não. Eu fiz diversos flagrantes. Eu ligava para meu pai, liga para casa do meu filho, o que ele faz? O pai que ele gostava de dormir até um pouco mais tarde. Aí, mas ele ia comigo, pai, estou indo para lá, vou passar na delegacia, vou pegar a autoridade policial, o detetive está lá, e vamos direto para a rua tal, número tal. Eu me lembro de um caso curioso, na qual eu cheguei lá com os policiais e nós subimos, era um apartamento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana. Aí nós subimos, porteiro, polícia, camburão, tudo na porta lá. Aí quando nós subimos lá com a autoridade policial e tocaram a campainha, o sujeito não queria abrir a porta, os policiais arrombaram a porta e o marido, era o nosso cliente, estava atrás da gente e eu não sabia, ele estava armado. E o marido estava na minha frente, junto com um policial que estava ao meu lado. E nessa hora eu me lembro que o marido pegou, sacou a arma e levantou a arma para cima. O policial não sabia o nome dele, aí gritou, segura o corno! Eu achei gozadíssimo, porque a matéria inteira é bem diferente. Isso aí. E tive uma outra também parecida, que um primo rico resolveu chamar um primo pobre do interior para vir para o Rio de Janeiro, que ele estava louco por ser livre da mulher. Aí veio para cá, passar um dia, praia de Copacabana, você vai para a praia, e ele veio. Aí veio, ele dava a chave para o primo pobre, sai de carro, leva minha mulher para o cinema, para o teatro, vai, ele empurrando a mulher para ele. Aí o bobão ficou naquela, não sei, ele acabou saindo, e ele caiu no alçapão. O que ele fez? Preparou, ou não, um flagrante. Aí prepararam o flagrante, foram dar o flagrante. Aí os policiais entraram no quarto. A primeira coisa que os policiais fizeram foi pegar a cueca do primo pobre, que estava lá, despido, pegaram, aí ele se enrolou tal, depois colocou a calça e foram para a delegacia. E na hora do depoimento, chegaram os advogados criminais lá do primo, que arranjaram para o primo pobre. Nós estávamos advogando para a mulher que foi a cúmplice no crime de adultério, como se chamava. E o primo pobre falou para o advogado, eles aprenderam a minha cueca, está ali na mesa do delegado policial, do delegado policial. Aí o advogado chegou depois e disse assim, ó, pede para ir ao banheiro e o banheiro da porta do lado direito. Eu pendurei uma cueca lá em cima, veste e traz e veio para cá. Tudo bem. Aí o primo pobre pediu licença para ir ao toalete, foi lá, viu a cueca, vestiu a cueca do advogado, aí foi prestar o depoimento. Aí o policial, não, porque está prendido a cueca do criminoso aqui de adultério e tal, e é a prova básica de que foi flagrante. Aí o primo pobre chegou assim, essa cueca não é minha não, é sua sim, o senhor está mentindo ou não?
Só tá sem cueca, doutor, tô de cueca, senhor. Aí foi aquele escândalo. Isso foi o outro caso que eu senti. Então, isso é, sem Agora- dúvida, curioso num outro tempo. Eu só, antes da gente passar para a próxima, não tinha também, me corrija se eu estiver errado, o caso da menina que comia alpiste? Essa aí. Mas foi cliente. Ah, Na sim. minha vida. Ah, sim. Na minha vida eu vim aqui no História atendendo. Ela era meio gordinha, estava brigando muito com a mãe. E, então ela estava com um saco, fazia um saco de pipoca, um pouco maior, um saco de pipoca. Aí eu falei, e ela pegava, e mascava. E eu falei, que história estranha. Aí falou, não diga para ninguém. Eu descobri um milagre. O senhor já viu um passarinho gordo? Nunca. Então eu só como alpiste. Eu masco o alpiste lá no almoço. Masco o alpiste. Eu estou perdendo os quilos em casa. Eu tô perdendo os quilos em casa. Essa aí é uma. Mas quando eu digo para você, Que é uma e para os experiência. nossos espectadores, que direito de família você vê de tudo. Vê de tudo. Doenças mentais. O advogado recebe qualquer pessoa, ninguém sabe quem é o cliente exato. que vem. Vem aqui, você percebe, assistindo o seu cliente, você já começa a ver ele mexendo nos objetos que você tem na sua mesa, então, pegando clips, mexendo por aqui, mexendo por lá. Hoje em dia, com o telefone celular, pega o telefone, mexe aqui, mexe ali, mexe ali. Você percebe repetitivo, e mania de perseguição tão interessante. A gente estava conversando sobre Sim. isso esse dia. O advogado de família tem de ter a sua equipe, um bom detetive, tem de ter um bom psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista que te ajudem. Nós trabalhamos com os cientistas afins para lhe dar cobertura ao escritório. É muito comum hoje no telefone com um psiquiatra, ô doutor, estou encaminhando um cliente, doutor Frontão, vou te procurar, que é o típico, inteira agonia de perseguição, está repetindo as coisas, Fica perguntando aficionado toda hora. naquele negócio ali. Entende? Compreende? Entende? Compreende? E às vezes é até a verdade que ele mesmo cria na cabeça. E fica naquilo ali. Aí você manda para o psiquiatra diz, Paulo, você está diagnosticando, mandou para cá um esquizofrênico, mandou aqui para cá uma pessoa com manias e tal. É muito comum isso. E na interdição também, porque nós trabalhamos muito, sucessões, e direito de família, processo de interdição. Você bate aqui já sabe, é típico, tá? Já está inteiramente desligado do planeta. Deslocado já da realidade. Demanda. E os outros curiosos também são os filhos que querem antecipar a herança do pai. O pai está viúvo, rico, andando de navio para cá e para lá com os menininhos, lá, e arranja aí, eu gosto muito dela, dei agora uma casa para a mãe dela morar, muito boa, lá em Vieira Soto, uma casa muito boa, no bairrozinho de subúrbio muito bom, altos e baixos e tal. Você vê isso. Aí vem os filhos marcam hora, papai, doutor, eu quero contratar o senhor para entrar com o processo de interdição contra o meu pai. Aí se chama o pai aqui, o pai vem com pulseira de ouro, cordão de ouro, que bonito, relógio lindo, um Cartier bonito. Todo alinhado. Todo alinhado, bem vestido. Doutor, eu ralei, eu fiz fortuna, doutor. Eu quero viver Quer usufruir, né? o resto da minha vida em paz, tranquilidade, numa boa. Enquanto os filhos estão querendo fazer a partir da herança de pessoa viva, né? Antecipar a morte. Estão querendo que eu morra. Exatamente. Doutor, o senhor, eu acho que é mais fácil para o senhor ser referência do que ter uma referência. Mas tem alguém no mundo jurídico que o senhor tenha uma certa assim, admiração, um ídolo que o senhor tenha
na advocacia em geral? Eu tenho um grande exemplo para mim, foi o meu tio Evandro Leise Silva. Ele foi um advogado completo. Ele foi advogado, ele foi procurador-geral da República, foi chefe da Casa Civil, foi ministro das Relações Exteriores e depois foi ministro da Corte Suprema. E ele era de uma inteligência ímpar, rápido de raciocínio, e a coisa mais importante que marcou muito na minha vida, ele era um homem simples. Isso é importante. Humilde. Se telefonava para a casa dele, eu ia muito à casa dele. Tocava o telefone, ele mesmo atendia o telefone. Eu me lembro da pessoa falando lá, queria falar com o ministro, ele mesmo. Hein? É ele mesmo, pode falar, sou eu que estou falando com o senhor. Ele era assim, cumprimentava todo mundo na rua. Chegava, ô ministro, adorava um papo. Não tinha aquelas formalidades exageradas. Nenhuma, e não era um homem distante. Hoje eu sofro muito com isso, porque eu vejo que a maioria ainda é desse tipo. Mas eu tenho visto muita gente que resolve seguir a política ou seguir a magistratura e distancia. Sim. Eu brinco que anda com a cabeça tão elevada Pra cima, né? que passa a tropeçar em fim de linha. Entendeu? E é uma pena isso. E às vezes são muita gente boa que não precisava se... Não precisamos disso. Nós estamos, e depois da pandemia nós estamos sofrendo. Tá porque a pandemia negócio de já... home office tá muito ruim. Tá? A advocacia. Você perdeu aquele Que ajudou a afastar ainda mais. Você chegava cara a cara com o juiz, doutor, o ponto de divergência do casal é este aqui. O senhor pode perguntar isso. Doutor, posso dar um conselho do senhor? Eu saio da sala, o senhor conversa com as partes. Peça ao advogado contrário para fazer isso também. O senhor obtém o acordo na mesma hora. Eu vou falar isso, sai todo mundo. Não, hoje a gente não consegue vislumbrar isso. Você está falando com um juiz, ele fala com você com a cabeça aparecendo que ele está de short, está de camisa polo. Nós de paletó, nós de gravata. Às vezes não preciso usar paletó, eu uso minha gravata, mas eu uso. Então, está havendo um distanciamento ruim para o desenvolvimento da prestação jurisdicional. Isso é lamentável. A ciência evoluiu para a tecnologia, para a informática, mas o lado humano que o direito de família precisa está se distanciando. É uma pena. É uma pena. Isso aí, de fato, a gente infelizmente acaba percebendo isso. A gente verifica que não é só conosco, não é com um, com outro, acaba acontecendo com todos nós que estamos nessa labuta. Mas mudando de assunto, o senhor esteve à frente da União Internacional dos Advogados, né, com sede em Paris, como presidente em 2006-2007, sendo um dos 2 únicos brasileiros, né, a ocupar essa função. Como que foi essa experiência? Eu vou explicar o que é a União Internacional dos Advogados. Cada país tem suas ordens, ou colégios de advogados, como nós chamamos, cada país. Tem na cidade, aqui nós temos subseções, seções estaduais, federais, que países são organizados assim. Nós temos a Ordem do Continente Americano, que é sede em Washington, onde os países principais são filiados à FIA, Federação Interamericana de Advogados, ou a Inter-American Bar Association. Nós temos na Europa a CCBE, que é a Ordem dos Advogados dos países da Comunidade Europeia. Temos os advogados muçulmanos, os advogados asiáticos, advogados africanos.
temos os advogados e temos a Ordem Mundial dos Advogados, que é sede em Paris. Todos os países ligados à ONU são vinculados ao IA com suas ordens nacionais. E a Ordem Mundial dos Advogados se chama União Internacional des Avocats, a sede em Paris. International Association of Lawyers, onde tem 3 idiomas de trabalho: espanhol, francês e inglês. Lá, ela é anterior à fundação do que a OAB. Ela foi fundada em 1927. O primeiro estatuto do Conselho Federal da Ordem é baseado no estatuto da UIA, em 1930, foi fundada a OAB no Brasil. Então, eu tive felicidade, orgulho de ter sido o segundo brasileiro eleito. Lá não é nomeação. Eleição, né? Lá é eleição direta dos presidentes das ordens de cada país vinculado à ONU e mais os dirigentes que estão no exercício de suas funções para as quais eles foram eleitos. Lá não tem reeleição, não tem paraquedismo. Não, eu vou lá, eu vou gastar não sei quanto para ser o... Fazer campanha para ser eleito. Não, investir não sei quanto e acabei eleito. Lá não existe isso. E você tem, por exemplo, eu fui eleito em 2006, 2007. Em 1950, Arnoldo Medeiros da Fonseca, que era o titular do escritório onde o professor Arnoldo Valde começou a sua carreira. Arnoldo era o grande jurista da época, um grande civilista na época. E eu tive a honra de suceder Arnoldo Medeiros da Fonseca, eleito por 85% dos votos para assumir o período 2006-2007. Lá você é eleito com 3 anos de antecedência. É um mandato de um ano? Um mandato de um ano, você é eleito com 3 anos de antecedência. Para você conhecer. Sim, saber como é que funciona. Você vai para a função mundial. Você vai representar os 5 milhões de advogados que nós temos na ONU. Seu porta-voz dos advogados na ONU, na OIT, OIT, na OMC, em todas as instituições. Em AIA, você está lá, representando os advogados, ao lado da UIM, União Internacional de Magistrados, juízes, ao lado, 5 cadeiras, mais 5 cadeiras. Na ONU. Nós não votamos, nós temos direito a pedir a palavra, denunciar torturas, invasões, falta de liberdade, países antidemocráticos, perseguições aos magistrados, aos advogados. Um trabalho social também. Nós trabalhamos unidos. Viu? É muito bonito. É um trabalho social, né? Além de tudo, também, né? Também. Foi preso, na minha gestão, estava presa a presidente da ordem do Congo. Eu consegui libertar. Tivemos, fecharam a ordem da Polônia. Eu estive lá com o presidente eu nem sabia que da ordem, da ordem dos advogados europeus, que na época eram os escoceses. Fomos juntos lá para tentar reabrir. Tivemos contato com o ministro da Justiça da Polônia, expondo os problemas todos, falamos. Então, é uma OAB, mas num caráter mundial. Você recebe denúncia de tudo que imagina. É um caráter muito ativo, né? Como a OAB tem essa característica, né? Sim. Doutor Paulo, agora a gente já caminhando para o final, mais uma curiosidade do que uma pergunta jurídica, né? Tu tem alguma viagem marcante que o senhor tenha feito nesse... Como um cidadão do mundo que é?
Olha, não é vaidade nada disso, não. Eu tenho o orgulho de dizer, eu conheço 110 países no mundo. Nossa. Eu conheço. Eu presidi também, eu não falei aqui antes, eu presidi também a equivalente à OAB do continente americano, em 98, 99, a FIA, fui presidente, e depois eu, com trabalho em direitos humanos, soltando advogados presos no Peru, na época de Fujimori, advogados também com problemas no Haiti, outros países do continente, outros países caribenhos. Isso chamou a atenção, que motivou a minha eleição depois para o IA. Então, esse contato direto com o mundo inteiro eu tive. Na FIA eu visitei 30 países durante um ano. E na UIA eu fui a 60 países no ano. 60 países. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu saía de Paris, nós fomos obrigados a morar na UIA. A gente mora, a gente mora em Paris, um apartamento bom da instituição. Agora a gente não recebe soldo. A gente tem custeio do seu ano de almoço, jantar, estadia, ser custeado por isso. Mas dá muito trabalho. Você tem advogado preso no Marrocos, advogado preso na Tunísia, crise em alguns países. Me lembro que tiveram naquela época os Cuban Five, os 5 cubanos, um deles advogados, foram presos nos Estados Unidos. Nós acompanhamos todo o processo, em primeira instância, segunda instância. Nós tivemos processos que o ditador da Líbia condenou à morte um médico e 5 enfermeiros. Nós lutamos e conseguimos que retornassem e fossem libertados para os seus respectivos países. Então, a ordem mundial, a UIA, ela é líder na produção de gente humana, diretamente ligada toda a parte de perseguição, de falta de liberdade. Nós temos um cuidado muito grande com relação a isso. E eu tive em diversos países muito bem recebidos, e sempre com muito carinho, que eu me orgulho. O advogado é a profissão mais volumosa do mundo inteiro. Agora, se eu conhecer 60 países, o senhor nem se deslumbra mais com essa vista aqui, não. 110. 110. 60 Só na IA, né? Na UIA. E na FIA foram 30 e poucos. Eu fui. Eu tinha dias que eu saía de Paris, ia para Madrid eu ia para Havana eu ia para Montreal eu saía para Nova York, então seguia um dia. Para o México, depois voltava para Londres, depois ia para... E você veja aí um exemplo daquilo que a gente costuma falar, né? Que a nossa profissão é o principal instrumento que a gente tem de poder fazer uma diferença positiva na sociedade. Seja através da nossa atuação diária nos nossos escritórios, nos nossos clientes, ou através de instituições que proporcionam que a gente possa estar fazendo uma atividade nesse tipo. Isso é defender os direitos humanos através da nossa profissão, né? Isso, sem sombra de dúvida, é relevantíssimo. Doutor Paulo, e como o Leonardo falou, né, a gente está se encaminhando para o final, mas eu gostaria de saber, existe algum momento histórico que o senhor não viveu, um momento histórico, mas que o senhor gostaria de ter vivido, ter presenciado? Não, eu diria para você, eu tive muitos momentos históricos. Eu fui líder de universitário na faculdade em plena Revolução Militar, em pleno golpe militar. Eu era secretário-geral do CACO, quando estourou a Revolução. Sofri muito naquela época.
Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos. Num tempo, né? Tempo sombrio, né? Eu estive casualmente no 1º de maio de 68 em Paris. Eu assistia aquele quebra-quebra dos estudantes da Sorbonne, todos em Paris. Eu vivi aquilo. Eu, coincidentemente, quando estourou a Revolução na antiga Iugoslávia, eu estava de automóvel no sul da Iugoslávia, dirigindo, e eu tive de voltar para a Itália, porque já tinha tanque na rua, tudo. Aquilo também eu tive essa vivência. Mas no momento histórico, eu diria para os senhores, eu gostaria que não tive assim que me marcou, mas tive momentos de libertar 45 advogados presos no Peru, libertar a presidente da Ordem dos Advogados do Peru, do Colégio Advogado de Lima, Délia Reboredo, que era líder do Peru, estava asilada na Costa Rica. Eu consegui, na minha gestão, na FIA, libertá-la. Então, coisas dessa natureza me deu muita emoção. Sem dúvida. Muita emoção. Libertar a advogada presa no Congo, ela estava lá presa. Libertar os advogados da Polônia, reabrindo a ordem dos advogados da Polônia, que estavam foragidos, porque iam ser presos. Isso me deu vontade. Eu assisti o julgamento, preparado para viajar para o Iraque, onde tinha sido condenado à morte Saddam Hussein, e ele não teve defesa. Todos os advogados que ele indicava locais eram assassinados. E ele acabou sendo condenado à morte. Eu ia lá, mas quando eu me preparei para ir, eles mataram um dia antes de mim chegar. Uma história, hein? Muita história. Então, isso marcou. Eu participando de eventos na ONU, em Genebra, na ONU em Nova York, na ONU em Viena, ouvindo clamar dos advogados. Nós somos, a nossa ordem é muito importante, o advogado brasileiro é muito importante. Somos o segundo país do mundo em número de advogados. Nós perdemos pouca diferença para os Estados Unidos. E com um histórico de atuações, sobretudo em direitos humanos, muito forte, né? Daí, só para ilustrar Sobral Pinto, por exemplo, né, no tempo que a gente teve aqui de regime militar, o histórico da OAB no sentido de defesa, né, dos direitos humanos é fundamental, né, Leandro? Com certeza. É até o motivo de orgulho para a gente de fazer parte dessa profissão, porque são muitas lutas em prol, principalmente dos direitos humanos, né? É a única Constituição que assegura ao presidente da Ordem dos Advogados, ao Conselho Federal da Ordem, intervir quase como a fiscal do Poder Executivo. Exato. Fiscalizando o Poder Executivo. E já tivemos atuações lá em casos de colo, em casos outros, impeachment. Então sempre ali atento. A OAB é uma potência no Brasil. Eu estou muito satisfeito. Eu também. Principalmente por causa dessa vista aqui, que toda vez que eu venho aqui, eu fico deslumbrado, porque trabalhar aqui, o senhor tem esse privilégio, eu fico, toda vez que eu venho, uma pena não estar sol hoje. Queria fazer... Dá pra ver. Tava agora também escondido, mas dá pra ver. Queria fazer só uma última pergunta, que a gente faz, né, para todos os nossos convidados. Tem algum livro que todo mundo deveria ler? Tem. O livro mais importante é o meu livro de cabeceira até hoje. Até hoje. Eu não leio página a página, eu abro aleatoriamente. Sim. Uma folha e dou uma lida nele. E é o livro de cabeceira de muitos advogados que eu já conversei. É A Cidade Antiga,
de Fustéis de Coulanges. É um livro muito bom, é história do direito. O engatinhar do direito. Toda a história que transformou-se depois no costume, no direito consuetudinário, para chegar depois ao direito positivo. E depois nós temos as normas de direito, evidentemente, legislada. Eu falei em legislada, antes tivéssemos legislações mais rápidas no Código de Família, evitando que a Corte Suprema tivesse de suprir essa missão lamentável de um poder legislativo omisso, lento e não sem habilitação para aquilo. Sim. Então eu só tenho isso a lamentar. Bom, então a gente vamos nos encaminhando para o final. Gostaríamos, doutor Paulo, de agradecer mais uma vez toda a sua generosidade, a sua disponibilidade que sempre tem para conosco, não só hoje, como em outras ocasiões, toda a parceria que a gente pôde estar desempenhando em outros momentos. E para nós fica, né, Léo, um sentido de gratidão muito grande por ter nos recebido, está nos dando a honra de ter batido esse papo aqui conosco. Não, e ouvir o senhor é sempre... É uma enciclopédia. Eu fico muito feliz de ter sido procurado por vocês para participar dessa palestra. Mas é bonito. E é assim que o direito se desenvolve. Né? O que nós falamos hoje aqui, amanhã pode ser um gancho. Exatamente. Para acordar o legislador e vamos lá pensar, vamos fazer um projeto. Mas ninguém senta aqui, não. Vamos botar para ser votado aqui no plenário. A gente precisa muito atualizar. Tivemos um direito de família atualizadíssimo até o Código Civil de 2002, depois do que caiu. Eu sou esperançoso. Essa juventude nova, vibrante, participante de advogados, era daqui hoje. 20, 30 anos, não sei se estarei mais aí, mas pelo menos eu acho que o nosso direito de família vai crescer. Vai ser um direito representativo, como hoje são os advogados de família no Brasil, e que como hoje é o IBDFAN, como hoje é a UDEFA, que é a de advogados de origem ibérica, com a União International Association of Family Lawyers, de advogados também de origem inglesa, de origem anglo-saxônica. Então, vamos ver. O direito de família tem não. Você que está querendo se especializar, pode especializar. É uma realidade, é uma potência. E o direito, como você está abrindo, eu vou iniciar o mais humano de todos. É isso aí, pessoal. Dr. Paulo Lins e Silva, nos dando a honra hoje de mais um episódio do Mentes Legais. Fiquem com Deus e aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Até mais.